Estamos iniciando o nosso encontro de toda semana, estudando o livro Céu e Inferno. Estamos no capítulo 2, segunda parte, Espíritos Felizes. Hoje, iremos iniciar o nosso encontro através de uma comunicação da senhorita Emma. Iremos, então, proceder à leitura e sempre quando alguém quiser fazer um comentário, uma pergunta, eu também irei parar e comentar quando achar conveniente. E vamos, então, iniciar, esse nosso encontro. A senhorita Emma. Em consequência de acidentes causados por fogo, faleceu esta donzela após cruéis sofrimentos. Alguém se propusera a solicitar a sua evocação na Sociedade Espírita de Paris, quando ela se apresentou espontaneamente a 31 de julho de 1863, pouco tempo depois da morte. Eis-me aqui, ainda no cenário do mundo, eu que me julgava sepultada para sempre no meu véu de inocência e juventude. Salvar-me-ia o fogo da terra do fogo do inferno. Assim, pensava eu na minha fé católica e, se não ousava entrever esplendores do paraíso, minha alma tímida se apegava à expiação do purgatório enquanto pedia, sofria e chorava. Colocando aqui uma pequena explicação, ela, pela ótica que ela tinha, a visão que ela tinha, do sofrimento que ela estava passando, que ela passou, ela imaginava que ela teria uma situação. Mas a gente vai ver que depois ela realmente foi ajudada e foi esclarecida. Era a visão católica dela, né, Celso? Era a visão católica dela. Mas quem dava ao ânimo abatido a força de suportar as angústias? Quem, nas longas noites de insônia e febre dolorosa, se inclinava sobre o leito de martírios? Quem me refrescava os lábios sedentos, escaldantes? Éreis vós, meu guia, cuja auréola branca me cercava. E éreis vós outros, espíritos caros e amigos, que vinheis murmurar-me ao ouvido palavras de esperança e de amor. Então, fazer aqui um pequeno comentário, como que nós somos, gente, amparados. A gente não imagina o tamanho da misericórdia de Deus pondo do nosso lado o anjo protetor, ou aquele anjo amigo que todos nós temos. E a espiritualidade, né, gente? A espiritualidade querida. Quantos familiares nós temos de outras vidas e desta vida que nos acompanham à encarnação? Nunca estamos sós, gente. Jamais estaremos sós. Algum comentário de alguém?
A chama que me consumia o corpo débil também me despojou das suas cadeias, e assim morri, vivendo já a verdadeira vida. Não experimentei a perturbação. Entrei serena e recolhida no dia radiante que envolve aqueles que, depois de muito terem sofrido, souberam esperar um pouco. Então, ela está dando um testemunho de que, para ela, a passagem foi suave, foi tranquila, né? E que, logo após a morte, ela já estava livre, né? Minha mãe, minha querida mãe, foi a última vibração terrestre que me repercutiu na alma. Como eu desejo que ela se torne espírita. Alguém quer fazer um comentário? Bem isso, Alessandra. Ela está vendo a importância do conhecimento espírita, mesmo sendo católica. Bem isso aí que você citou. Desprendi-me da terra qual fruto maduro que se destacasse da árvore antes do tempo. Eu não tinha sido tocada pelo demônio do orgulho, que estimula as almas desditosas, arrastadas pelos sucessos embriagadores e brilhantes da juventude. E se nós pensarmos um pouco, quem já teve filhos, sobrinhos, netos, e acompanha essa passagem da adolescência, juventude, é um momento bem frágil do espírito, que ele está exposto aos instintos e ao mundo, sem a experiência que nós temos, né? Novamente aqui, então, a senhorita Emma Livre. Bendigo, pois, o fogo, o sofrimento, a prova, que não passavam de expiação. Semelhante a esses brancos e leves fios do outono, flutuam na torrente luminosa e não são mais as estrelas de diamante que me rebrilham na fronte, mas as áureas estrelas do bom Deus. Emma. Interessante esse comentário final dela, ela dizendo que ela passou pela expiação com grandeza, sem reclamar, sem revolta, né? Sem lamentação, e se libertou, né? E eu ponho aqui o cuidado que nós devemos ter sobre aquelas reclamações que a gente faz todo dia, né? Se tem sol, está calor. Se está chovendo, ai, que vontade do sol, né? E tantas outras coisas, né? O doutor Vignal, alguém quer fazer um comentário? Eu gostei dela, da Emma, porque os comentários, a fala dela, expressa esse espírito feliz dela, né? Ela, não, embora não seja espírita, ela era católica, ela aceitou bem a outra vida, né, espírita, e a passagem que ela teve, ela
ela expressa essa calma, esse bem-estar que ela conquistou, né? É isso. Foi realmente uma conquista, viu, Vanessa? Uma conquista muito importante, né? Quando a gente se apega por demais à vida terrena, às vezes a gente até se perde da nossa origem. E alguém que, por exemplo, que está passando por uma prova, ele se revolta. Já quem busca Deus, quem busca compreender o sentido da vida, ele não vai deixar de sofrer, ele vai sofrer também. Só ele não vai se revoltar. Porque sofrer, todo mundo sofre, né? Não tem como você passar anestesiado por um sofrimento muito difícil, uma prova muito forte. Todo mundo sofre. Tem que ter a sabedoria, né? O Dr. Vignal, antigo membro da Sociedade de Paris, falecido a 27 de março de 1865. Na véspera do enterro, um sonâmbulo, lúcido e bom vidente, instado a transportar-se para junto dele e narrar o que visse, discorreu. Então, dentro da sociedade espírita, havia um membro sonâmbulo que certamente saía do corpo e fazia viagens astrais, né, deslocamentos, e aí ele foi exatamente nesse momento aqui. E aí ele narra o que ele estava vendo. Vejo um cadáver no qual se opera um trabalho extraordinário. Dir-se-ia uma quantidade de massa que se agita e alguma coisa que parece fazer esforços para se lhe desprender, encontrando, contudo, dificuldade em vencer a resistência. Não distingo forma de espírito bem caracterizada. Faz-se a evocação na Sociedade Espírita de Paris, a 31 de março. Pergunta. Caro senhor Vignal, todos os vossos velhos colegas da Sociedade de Paris guardam de vós as mais vivas saudades, e eu, particularmente, das minhas boas relações, aliás, nunca interrompidas. Evocando-vos, tivemos por fim, primeiramente, testemunhar a nossa simpatia, considerando-nos felizes se puderdes e quiserdes palestrar conosco. Resposta: prezado amigo e digno mestre. Ele estava se dirigindo a Kardec. Tão bondosa lembrança e testemunhos de simpatia me são muito lisonjeiros. Graças à vossa evocação e assistência, levadas pelas preces, pude vir hoje assistir, desembaraçado, a esta reunião de bons amigos e irmãos espíritas. Como justamente disse o jovem, o médium, né, secretário, que eu estava impaciente por me comunicar. Desde o anoitecer de hoje, empreguei
todas as forças espirituais para dominar o desejo. Como os graves assuntos tratados na vossa conversação me interessassem vivamente, tornaram a minha expectativa menos penosa. Perdoai-me, caro amigo, mas a minha gratidão exigia que me manifestasse. Aí vem um comentário, né? Alguém quer comentar alguma coisa até aí? Pergunta. Dizei-nos, primeiramente, como vos encontrais no mundo espiritual, descrevendo o trabalho da separação, as sensações deste momento, bem como o tempo necessário ao reconhecimento do vosso estado. Aí ele responde, né? Sou tão feliz quanto possível, vendo plenamente confirmados os secretos pensamentos concebíveis em relação a uma doutrina confortante e consoladora. Sou feliz e tanto mais por ver agora, sem obstáculo algum, desenvolver-se diante de mim o futuro da ciência e da filosofia espíritas. Interessante, né? Ele teve uma espécie de um flash, né? E ele também está vendo, isso é muito importante, viu, gente? Ele também está vendo a confirmação de tudo que ele estudou. E isso vai acontecer com nós também. Todos nós, quando voltarmos ao mundo espiritual, nós vamos ver que todos aqueles estudos que tivemos, encontros, trabalhos, realmente foram importantíssimos para nós, né? Algum comentário? Ok. Mas deixemos por hoje essas digressões inoportunas. De novo, voltarei a entreter-vos sobre este assunto, máxime, sabendo que a minha presença vos dará tanto prazer quanto o que experimento em visitar-vos. A separação foi rápida, mais do que podia esperar, pelo meu apoucado merecimento. Então, ele está fazendo um comentário de que, pelo que ele se achava que ele era, a separação foi muito rápida, e ele não teve sofrimento nenhum. Ele está, mesmo que a dizer assim, eu acho que eu não merecia um despertamento tão rápido e tão bom, né? Fui eficazmente auxiliado pelo vosso concurso. Eu, o sonâmbulo, a descrição daquele sonâmbulo sobre um corpo e alguma coisa querendo sair do corpo, né? Fui eficazmente auxiliado pelo vosso concurso. Eu, o sonâmbulo, vos deu uma ideia bastante clara do fenômeno da separação, para que eu nele insista. Era uma espécie de oscilação intermitente, como arrastamento em sentidos opostos. Então, mais ou menos assim. Ele queria sair do corpo, mas o corpo prendia ele. Mais ou menos isso. É como um cabo de guerra, né? Uma turma para o lado de cá
e a outra turma para o lado de lá, né? O corpo querendo que ele ficasse pelos laços que ainda tinha no espírito. Triunfou o espírito aqui presente. Só deixei completamente o corpo quando ele baixou à terra e aqui vim ter convosco. Algum comentário? Aí vem a pergunta, né? Que dizeis dos vossos funerais? Julguei-me no dever de a eles comparecer. Ele foi no funeral dele, certo? Pergunta. Nesse momento, éreis assaz livre para apreciá-los? E as preces por mim feitas a vosso favor, discretamente já se vê, tinham chegado até vós? Resposta: sim, já o disse. A vossa assistência auxiliou-me grandemente e voltei a vós, abandonando por completo a velha carcaça. Algum comentário, gente? O meu comentário é de nós não nos esquecermos das nossas orações para a pessoa que acaba de falecer, porque isso é muito importante para ver o desprendimento. Isso ficou provado com o depoimento do Dr. Vignal, né? Muito bem lembrado, Fátima. O quanto é importante, quanto são importantes as nossas orações. Muitas vezes não fazemos orações porque achamos, tem muita gente orando, né? Será que tem gente que pensa assim, né? Ou a minha oração não tem muito valor porque eu trago tanta dificuldade, né? Ou, hoje eu estou muito ocupado, amanhã, e o amanhã, o amanhã, o amanhã, e a gente vai dilatando esse tempo. Toda oração, todo pensamento, como José, um grande abraço, meu irmão, chega até ele, né? Então, que a gente saiba valorizar as nossas orações àqueles que partiram, mas também àqueles que ficaram, né? Demais, sabeis, pouco me importam as coisas materiais. Só pensava na alma e em Deus. Pergunta. Recordai-vos que a vosso pedido, há 5 anos, em fevereiro de 1860, fizemos um estudo a vosso respeito. Nessa ocasião, quando ainda estáveis, ainda entre nós, o vosso espírito desprendeu-se para vir falar conosco. Podereis descrever-nos da melhor forma a diferença entre o vosso atual despreendimento e aquele de então? Resposta: sim, lembro-me. E que grande diferença entre um e outro. Naquele estado, a matéria me oprimia, ainda na sua trama inflexível, isto é, queria, mas não podia desembaraçar-me radicalmente. Hoje, sou livre, um vasto campo desconhecido se me depara e eu espero, com o vosso auxílio e o dos bons espíritos, aos quais me recomendo, progredir e
penetrar-me o mais rápido possível dos sentimentos que é mister possuir, suportar as provações e merecer a recompensa. Então, um pequeno comentário, eu também gostaria de ouvir vocês. Enquanto ele estava na condição de encarnado, ele se desprendeu num determinado dia e foi conversar com os colegas da Sociedade Espírita de Paris, né? E ele saiu do corpo e foi fazer essa conversação. Tá, tudo bem. E aí, agora, Kardec pergunta para ele se ele sabia, se ele estava percebendo a diferença entre aquele dia que ele se desprendeu enquanto estava vivo no corpo, ou agora que ele já estava como espírito livre. E ele relata que a diferença é muito grande. Ele sentia que o corpo oprimia, de alguma forma, prejudicava a comunicação. Alguém quer fazer um comentário? Tudo bem. Vamos em frente. Que majestade, que grandeza! É quase um sentimento de temor que predomina quando, fracos quais somos, queremos fixar as paragens luminosas. Eu tenho a impressão que aqui ele está dizendo assim, porque o espírito livre, ele tem um acesso que nem ele não conhece. Então, ele, de alguma forma, tentou expandir a mente, né? E ela se expandiu de uma forma que assustou ele, né? Porque ele não tem mais matéria que ofusca, né? E ele tentou fazer uma vibração, como a gente faz aqui nas orações das 20 horas, e ele viu se abrir perante ele uma coisa infinita de alguma coisa, e ele pôs assim, um sentimento de temor predomina, né? Porque ele viu um vasto, uma coisa muito ampla diante dele. E ele se sentiu muito pequeno. Algum comentário que alguém queira fazer? É como uma criança que se solta da mão da mãe, quando ele está aprendendo a andar, ele paralisa, né? A criança paralisa, porque a mãe soltou a mão. Aí ela sabe que se ela der um passo, ela pode cair. Mesma coisa o espírito que está descobrindo o infinito, né? E se eu vou para aí e não consigo voltar? Alguma coisa assim, né? É a insegurança. Pergunta: com prazer continuaremos a entreter-nos no assunto, sempre que o quiseres. Resposta: respondi sucintamente e desordenadamente as diversas perguntas. Não exijais mais agora do vosso fiel discípulo, porquanto não estou ainda inteiramente livre. Então, ele está dando aí uma espécie de. Está pedindo uma espécie de perdão, porque ele sentiu que ele poderia ter sido melhor na resposta e não foi. Mas, pelo que a gente vê, ele se saiu muito bem, né? Algum comentário?
Ok. Continuar a conversar seria o meu prazer, mas o meu guia modera-me o entusiasmo e já pude apreciar-lhe bastante a bondade e a justiça para submeter-me inteiramente à sua decisão, por maior que seja o meu pesar em ser interrompido. Consolo-me pensando que poderei vir assistir algumas vezes incógnito às vossas reuniões. Falar-vos-ei sempre que possa, pois estimo-vos e desejo prová-lo. Outros espíritos, porém mais adiantados, reclamam prioridade, devendo eu curvar-me àqueles que me permitiram dar livre curso à torrente das ideias acumuladas. Deixo-vos, amigos, e devo agradecer duplamente, não só a vós, espíritas, que me evocastes, como também a este espírito que houve por bem ceder-me o seu lugar, espírito na terra que tinha o ilustre nome de Pascal. Nossa! Daquele que foi e será sempre o mais devotado dos vossos adeptos, digno. Algum comentário, gente? Bom, a gente vê aí... Interessante a solidariedade do outro espírito que cedeu a vez para ele poder se comunicar, né? Eu achei interessante isso daí. Muito bom, né, Fátima? E olha quem, né? Pascal, né? Pois é. Ai, muito bom. Mais algum comentário que alguém queira fazer? Gente, isso tudo, a gente vai continuar, né? Mas isso tudo traz para nós uma coisa que a gente tem que trazer aqui. Porque, de alguma forma, gente, nós ficamos um pouco distraídos e, às vezes, nós não damos a importância devida à oportunidade dessa existência. De alguma forma, também, nós nos dedicamos à vida material um empenho muito grande, porque é necessário. Temos que trabalhar, conquistar as coisas, trazer as coisas ao nosso lar, conquistas e tudo mais. Tudo bem. Mas, se a gente pensar um pouquinho só, tudo que a gente for fazer, desde a hora que você se levanta até a hora de se deitar, tudo que nós vamos fazer, nós podemos estar ligados a Deus, não é verdade? Podemos estar trabalhando, podemos estar no trânsito, podemos estar viajando, de alguma forma, tendo atividades, mas que a gente sempre tenha esse vínculo com esse Pai eterno, né? Esses seres que estão aí hoje como espíritos felizes, não foi por nada além do mérito próprio deles, da dedicação deles, da disciplina deles. Lembra que eu falei para vocês há uma ou 2 semanas atrás que eu queria ser um passarinho para ir lá ver o que o Haroldo faz com o tempo dele? Eu queria ser um passarinho, porque esse homem viaja o mundo inteiro.
fez uma tradução do Evangelho do hebraico, do hebraico para o grego, depois do grego para o português, um trabalho que eu achava que nunca ia acontecer, ele fez. E esse homem faz palestra no mundo inteiro, e dá seminário, e faz programa não sei do que, e não entendo. Mas, com certeza, tem um detalhe aí, disciplina. Coisa que eu não tenho. Eu tenho que aprender. Isso aí eu não tenho. E comprometimento, né? Mas espíritos como esses que estão aqui trazendo testemunho, porque, gente, nós temos que ver nesse encontro de hoje a importância do testemunho deles para nós. Por que foi escrito o livro Céu e Inferno, com a metade do livro com testemunho de espíritos felizes e infelizes? Para a gente ver. São testemunhos, são histórias que podem ser a nossa. Aqui, por exemplo, se a gente está tendo esse esclarecimento, a gente pode ter o aproveitamento, né? Então, que a gente possa pensar. Alguém quer fazer um comentário? É uma inteligência fantástica, né? Mas fica, então, aí esse comentário, né? Vamos continuar, então, a nossa leitura. Então, estamos aqui com o primeiro nome, Vitor, né? Moço prático, do Porto de Avre, falecido aos 20 anos de idade. Nossa. Morava com sua mãe, mercadora, a quem prodigalizava os mais ternos e afetuosos cuidados, sustentando-a com o produto do seu rude trabalho. Nunca o viram frequentar tabernas, nem entregar-se aos tão frequentes excessos da sua profissão, por não querer desviar a menor partícula de salário do fim piedoso que lhe destinava. Bom, ele tinha, então, um propósito, e tudo o que ele ganhava, ele destinava a um fim, aquele dinheiro, né? Todo o seu lazer consagrava-se à sua mãe para poupá-la de fadigas. Afetado de há muito tempo por enfermidade da qual sabia havia de morrer, ocultava-lhe os sofrimentos para não a inquietar e para que ela não quisesse privá-lo da sua parte de labor. Ele tinha um cuidado com a mãe e evitava de falar para ela das dificuldades que ele tinha na saúde. Ele não contava nada para ela. Na idade das paixões, eram precisos a esse moço um grande cabedal de qualidades morais e poderosa força de vontade para resistir às perniciosas tentações do meio em que vivia.
de sinceridade, de sincera piedade, a sua morte foi edificante. Na véspera da morte, exigiu de sua mãe que fosse repousar, dizendo-lhe ter também ele necessidade de dormir. Ela teve, a esse tempo, uma visão. Então, veja só, ele percebeu que ele estava indo embora e ele falou para a mãe dele que ele estava tendo necessidade de deitar e que ela também fosse deitar-se, né? E ela, quando deitou, ela então teve uma visão, né? Achava-se, disse, em grande escuridão, quando viu um ponto luminoso que crescia pouco a pouco, até que o quarto ficou iluminado por brilhante claridade, da qual se destacava radiante a figura do filho, elevando-se ao espaço infinito. Compreendeu que o seu fim estava próximo. E, com efeito, no dia seguinte, aquela alma bem formada havia deixado a terra, murmurando uma prece. Então, quando a mãe dele acordou, ele já havia morrido, né? Mas ela teve aquela visão, que ela estava no quarto escuro, e o quarto foi se iluminando, e ela viu a alma do filho em plena luz, né? Uma família espírita, conhecedora da sua bela conduta, interessando-se por sua mãe, que ficara sozinha, teve a ideia de o evocar. Pouco tempo após a morte, e ele se manifestou espontaneamente, dando a seguinte comunicação: desejais saber como estou agora? Feliz, felicíssimo. Pode subir. Devem ser levados em conta os sofrimentos e angústias que são a origem das bênçãos e da felicidade de além-túmulo. Ah, felicidade! Ah, como não compreendeis o que significa essas palavras. As venturas terrenas, quão longe estão das que experimentamos ao regressar para Jesus, com a consciência pura, com a confiança do servo cumpridor do seu dever, que espera cheio de alegria a aprovação daquele que é tudo. Ah, meus amigos, a vida é penosa e difícil quando não se tem em vista o seu fim. Mas eu vos digo, em verdade, que quando vierdes para junto de nós, se quiserdes a lei de Deus, se seguirdes a lei de Deus, sereis recompensados além, mas muito além dos sofrimentos e dos méritos que, porventura, julgardes ter adquirido para outra vida. Sede bons e caritativos, dessa caridade tão desconhecida entre os homens e que se chama benevolência.
Socorreis os vossos semelhantes, fazendo por outrem mais que por vós mesmos, uma vez que ignorais a miséria alheia e conheceis a vós. Aí ele está falando da nossa miséria moral, né? Socorrei minha... Aí ele fala, socorrei minha mãe, pobre mãe, o único pesar que me vem da terra. Ela deve passar por outras provas, e preciso é que chegue ao céu. Adeus, vou vê-la. Um comentário, né? Ele põe aqui uma coisa, gostaria de ouvir vocês. Ele põe aqui uma reflexão sobre os sentidos das provas, dos sofrimentos, né? Então, que a gente nunca tenha dúvida, os sofrimentos pelos quais passamos na Terra têm um fim muito importante, muito útil, que é o mesmo que você jogar o ouro dentro do fogo para ele se purificar. É o mesmo que você passar a lixa, o esmeril, no diamante. Então, o mesmo com o mármore, quando se está fazendo uma imagem, com o formão e o martelo, você vai quebrando o mármore e ele vai apresentando uma imagem de uma arte elaborada por aquele que está fazendo. Então, o sofrimento nosso sempre terá como objetivo o nosso bem. Que a gente nunca tenha dúvida dessa grande sabedoria de Deus, né? Alguém quer fazer um comentário? O que me chama a atenção, quando ele fala do sofrimento, é o mesmo, as mesmas ideias que foram colocadas pela senhorita Emma, no sentido de que o sofrimento, para gerar uma recompensa da desencarnação, ela deve ser um sofrimento com resignação, né? Que é a chave. Se você tiver um sofrimento e ficar reclamando, não vale nada. Você tem que passar por ele com resignação. E ele, em particular, é bonito porque estava doente, em sofrimento, e apesar disso, ele não só escondeu da mãe para não perturbá-la, como ele não reclamava, né? Então é o chamado bem sofrer. Né? Sim. Isso. Muito bom, Elza. Muito bacana. Mais alguém? Esses depoimentos de hoje mostram que, assim, como faz diferença quando uma pessoa crê em Deus, não importa a religião, né? Só o sentimento dele crer em Deus, que tem Deus e que você é parte de um todo, e que Deus é amor, né? Essa crença forte dá força para essas pessoas quando têm as suas expiações ou os seus sofrimentos, e esse sentimento de que ele precisa passar por isso fica forte nessas pessoas, né? Eu percebi isso nos depoimentos. Isso mesmo, Vanessa, bem isso. Isso tudo é para nos ajudar, né? Bom, nós estamos chegando ao final, vamos ver o que o guia do médium explica sobre a comunicação desse espírito, tá? O guia do médium. Nem sempre os sofrimentos amargurados na Terra constituem uma expiação.
Os espíritos que, cumprindo a vontade do Senhor, baixam à terra como este, são felizes em provar males que para outros seriam uma expiação. O sono os revigora perante o Todo-Poderoso, dando-lhes a força de tudo suportarem para a sua maior glória. A missão desse espírito, em sua última existência, não era de aparato, mas por mais obscura que fosse, nem por isso tinha menos mérito, visto como não podia ser estimulado pelo orgulho. Ele tinha, antes de tudo, um dever de gratidão a cumprir para com aquela que foi sua mãe. Depois deveria demonstrar que nos piores ambientes podem encontrar-se almas puras, de nobres e elevados sentimentos, capazes de resistir a todas as tentações. Isso é uma prova de que as qualidades morais têm causas anteriores e um tal exemplo não terá sido estéril. Então, com certeza, um comentário final do nosso encontro de hoje, né? Então, com certeza, alguém que se põe equilibrado, firme, com fé, com uma sabedoria muito grande, não é de alguma coisa que surgiu nessa vida. Tem uma causa anterior. É um espírito experimentado, é um espírito já com alguma conquista moral, que foi o testemunho desse irmão que veio trazer a história dele. Algum comentário mais que alguém queira fazer? Eu achei esse exemplo muito interessante para a gente poder entender uma das coisas que a gente está lendo cada vez mais agora nessa época, daqueles espíritos mais elevados que vão se reencarnar na Terra para dar exemplo, né? Então, o pessoal tem muita literatura falando que vai ter o exílio de espíritos que estão endurecidos no mal e vão renascer espíritos melhores, né? Então, quando eu li esse texto, eu lembrei disso. Eu disse, olha aqui um exemplo, porque era difícil para eu imaginar como assim o espírito melhor vai vir dar exemplo. Então, esse é o caso, né? Ele, por causa, como o Celso falou, que ele já tinha melhorado suas qualidades morais em vidas anteriores, para ele não foi tão difícil. Não que ele não fosse tentado, mas ele já tinha, por experiências anteriores, uma resistência maior. Porque ele era um moço que trabalhava no porto, né? Então, se a gente for lembrar aquela época que eles trabalhavam muito. E no final do dia, eles iam beber, se divertir com mulheres, que ali no porto tinha, né? As casas de tolerância da época. Então, ele, além de não deixar arrastar por esses comportamentos dos colegas, ele ainda tinha todo aquele cuidado com a mãe, né? Então, eu acho assim um exemplo muito bonito. Como que um exemplo, muitas vezes um exemplo, ele fala muito mais para a gente do que um monte de palavras, né? Imagina depois, as pessoas que acompanharam ele, como que isso aí não afetou essas pessoas para reverem os seus comportamentos, né? As prioridades da sua vida. Então, enfim, eu achei muito bonito esse exemplo. Obrigado, Elza. Você está sem som, Fátima. Eu achei interessante pelo fato dele ser um jovem, né? E me fugiu a palavra. Não, de ser um jovem humilde e ter uma alma tão nobre, né? Não é verdade?
tão jovem e com uma alma tão assim, de uma estirpe elevada, digamos assim, não é? Me chamou a atenção isso daí. Então, mostra que realmente ele é um espírito antigo. Né? Obrigado, Fátima. Muito bacana o teu comentário. Mais alguém que quer fazer um comentário? Então, nós estamos encerrando os estudos de hoje. Paramos aqui na Senhora Anais, iremos retomar na próxima sexta. E quero dizer para vocês que foi muito gratificante o nosso encontro de hoje. Obrigado.